Paz seja convosco. Que bom que nós estamos todos reunidos aqui na casa do nosso Deus e para celebrarmos o seu santo nome. Ainda muito feliz por ontem estive aqui no Encontrão das Celas. Foi uma festa muito linda. E antes de entrar na palavra, acrescentando o que a pastora já falou, é que célula não é apenas mais um programa da igreja, não. Célula é a programação da igreja. E você sabe que a gente vai colocando, a gente vai trabalhando e deixando as coisas, e botando para funcionar as coisas, e nós vamos observando as necessidades. Então, veja só o que é que eu quero que você entenda. Eu mandei eles deixar os cartazes aqui, você está vendo aqui, ó, os banners, né? E eu acho que tem 10 células, né, pastor? 10 células. E só não veio do missionário Arlindo, mas veio 9 células e tivemos praticamente 120 pessoas com 9 células. Aí eu fiquei imaginando, imagine se toda a igreja, se toda a membresia da igreja estiver exatamente vivendo essa programação, inserido, ministério de louvor. Porque não adianta você estar no ministério da igreja e você não estar numa célula. Isso não é bom, eu vi que ontem isso não é bom, né? Porque quando nós estamos inseridos dentro das células, a responsabilidade se torna uma só. A visão se torna uma só. E aí a igreja vai crescer. Aleluia. Ontem, pelo que eu estava observando, no próximo encontrão de novembro, já vai estar lotado isso aqui. A projeção praticamente será para 200 pessoas nesse encontrão. Então já é uma festa. Já é motivo para celebrarmos, né? E o que é maravilhoso, irmão, nós estamos celebrando como foi ontem o encontrão e com o título de restauração, não é isso? Restauração. Então nós estamos vivendo um período que nós estamos restaurando o crescimento da obra e do reino de Deus. Então eu quero que você entenda isso. No decorrer desses 2 anos, praticamente, a igreja parou, né? Tivemos um momento muito difícil, mas agora nós estamos em tempo de restauração, em todas as áreas da nossa vida. E não vai haver sucesso, não vai haver resposta para a nossa vida, se nós não sonharmos o sonho de Deus. É tão gostoso a gente realizar os nossos sonhos. Sim ou não? Você tem uma projeção, você coloca diante de Deus, você pede diante de Deus, mas olha, quando você, dentro da sua projeção, você realiza primeiro o reino de Deus, os sonhos de Deus, você pode ter certeza que as outras coisas, tudo que você imaginar, Deus ele vai solucionar e dar a resposta para cada um. Então eu gostaria que você que ainda não está inserido numa célula, eu gostaria que você procurasse uma célula. Se você não quer ser líder, então seja um membro, ajude aquela célula a crescer, né? A célula, por exemplo, do irmão Valber, se a gente tivesse que multiplicar esses dias, a célula do Wagner, do irmão Wagner, a Deus proverá, já dava para multiplicar da célula dele mais 2 células. Ele trouxe ontem 11 convidados, foi isso? E 11 convidados. Pessoas que não são da igreja, que estão indo nas células direto. Então isso aí é um sucesso, é uma alegria muito grande, né? A gente saquear o inferno e levar o reino de Deus para a casa dessas pessoas. Diga glória a Deus. Mas eu quero compartilhar com você hoje a palavra que está lá em João 10:10 e que você já sabe de cor, né? E que você sabe o que está escrito.
Diga glória a Deus. João 10, 10. Olha o que está aqui. O ladrão não vem senão a roubar, a matar. Obrigado. Muito obrigado. Mas acontece, né? Ao vivo. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em... Diga glória a Deus. Diga aleluia. Pai, no nome de Jesus, nós estamos gratos, felizes por estar aqui, mas esse é o momento que nós vamos meditar na Tua Palavra, e aonde eu quero pedir, Senhor, que o Senhor nos dirija, nos iluminando pela direção do Teu Espírito, para poder compartilhar com todos quantos estão presentes e aqueles que nos assistem através da live. Que todos sejam impactados e alcançados pela Tua mão poderosa, pois eu te peço e eu te agradeço no nome de Jesus. Pode sentar, Deus abençoe. Essa noite, lá para... eu acho que já era umas 4 horas da manhã, eu me despertei com um sonho interessante e ao mesmo tempo uma visão. E nessa visão que eu estava, através desse sonho, Deus me mostrava vários obreiros. Vários obreiros. E não era nenhum desses aqui. E também não era dessa denominação. Por ética eu não vou falar, mas era assim. Eles lá, o sonho mostrava como é que é o regime. Como é que eles tratam na visão da fé. A determinação. Então chega momentos, ali no sonho me mostrava que a fé determinante deles, eles passavam cada coisa como se estivesse num quartel muito severo. Mas no final quase do sonho, e aí um dos principais, né, de lá, chegava, olha, é assim que se vence. A fé, ela tem que ser viva. A fé, ela não pode ser morta. A fé, ela consegue ver o invisível. E ela faz do impossível se tornar possível. E eu despertei e aquilo ficou comigo. E eu me sentei na beira da cama, comecei a pensar e falar com Deus. E aí Deus hoje me deu 3 mensagens. Mas eu vou resumir as 3 mensagens. Primeiro, eu quero falar do que eu falei ontem à noite, do filho pródigo. O tema era a restauração, e eu falei que aquele pai, a ilustração da parábola do filho pródigo, que era um fazendeiro, ele tinha 2 filhos, e de repente, eles vivendo sempre do bom e do melhor, muita fartura, mas de repente o filho mais novo disse, olha pai, eu quero que o senhor me dê a minha parte. Eu não quero mais ficar aqui. Preciso que o senhor me dê a minha parte, porque eu vou sair, vou viver em outro lugar, bem distante daqui. E ele saiu, foi. Né? O pai preparou, dentro de 3 dias ele estava com tudo que pertencia a ele, e agora ele sai para um lugar, diz a Bíblia, muito distante. E lá nesse lugar distante ele vai ver uma vida totalmente diferente do que ele vivia junto do seu pai, da sua família. Né? A Bíblia diz que ele foi viver de uma forma dissoluta, uma vida que às vezes a gente confunde, né? Uma liberdade com libertinagem. E ele foi viver uma vida de libertinagem. Apesar dele viver na casa do pai dele e ter liberdade, mas ele achava que aquilo não era o suficiente. Então, como qualquer um de nós temos o direito de escolher, né? Deus deixou isso bem claro e deixou para todos nós.
Ele nos mostra a verdade, ele nos mostra o caminho certo, mas a escolha é de cada um. A escolha é de cada um. E aquele moço decidiu escolher viver a vida que ele achava que era melhor. E a Bíblia diz que ele sai, dá uma volta, e nessa volta, com muito dinheiro, a metade da parte dele, aquele homem era muito rico, o pai dele, e agora ele começa exatamente a viver aquilo que ele queria. Viver fazendo farra, gastando com as meretrizes, enfim, viver uma vida totalmente fora daquilo que seria o melhor para a vida dele. Como ele pensou, disse, não, eu tenho muito dinheiro, não vai acabar tão rápido, e aí ele continuou. Quando de repente ele percebeu, ele já não tinha mais nada. E toda aquela amizade que ele construiu ali, entre parênteses, quando ele tinha o dinheiro, ela desapareceu também. Para trazer, para completar, agora não bastava só ele estar liso, sem nenhuma provisão, e longe da sua família e da casa do seu pai. A Bíblia diz que por aqueles dias lá onde ele estava, veio uma peste de fome. A cidade, o lugar onde ele estava, virou um caos. E aí ele procurava achar um lugar para que alguém ajudasse ele, e ninguém o ajudava. Todo mundo virava a costa, até que de repente um senhor, um homem, criador de porcos, disse, olha, eu tenho uma vaga para ti. Tu vai lá para dentro das minhas terras lá, e tu vai, se tu quiser cuidar dos porcos, tu vai. E ele aceitou, a situação dele não era boa, ele aceitou e foi para lá, e a Bíblia diz que ele, com muita fome, já vivendo uma situação muito difícil, a Bíblia diz que ele desejou comer a ração dos porcos, aquela comida dos porcos. Conclusão, quando ele estava naquela situação tão difícil, uma situação deplorável, uma situação indigna, tudo que estava acontecendo com ele, acabou a identidade daquele rapaz. Porque agora, de repente, ele volta e ele se lembra da casa do pai dele. Ele diz, poxa, lá na casa do meu pai, os empregados, os jornaleiros, sentam na mesa com meu pai, comem do melhor, se fartam. E eu estou aqui nessa situação, sem ter roupa, sem ter mais recurso, sem nem ter o que calçar, e estou a ponto de comer essa comida dos porcos. Ele disse, o que foi que eu fiz da minha vida? Ele disse, não, eu reconheço que eu errei. E ele fala assim, pequei contra os céus e pequei contra o meu pai. Então, agora eu vou voltar, vou ter com meu pai, vou pedir perdão para ele, e vou pedir para que ele me aceite, não mais como um filho, como um direito que eu tinha, mas vou pedir que ele me aceite pelo menos como um dos seus empregados, porque como empregado, os empregados do meu pai vivem muito melhor do que eu estou aqui. Sabe, irmãos, essa parábola, ela fala do Deus maravilhoso que é o nosso Pai, o Senhor da nossa vida. Fala da intenção, fala daquilo que Deus ele quer para cada um de nós. E quando nós lemos aqui em João 10:10, que fala que o ladrão vem se não roubar, matar e destruir, essa é a função dele. Então é isso que o diabo ele continua fazendo todos os dias. Mas todos os dias também tem a outra parte, que fala também que Jesus veio para nos dar o quê? Uma vida, e uma vida com abundância. Não é uma vida de qualquer jeito, é uma vida abundante. Se você for pesquisar o que é uma vida abundante, é tudo do melhor que você possa imaginar. Tudo em dobro daquilo que você possa imaginar.
Agora, o papel do inimigo da nossa vida, o que é? É sempre levar ao caos, né? Através do engano, através da mentira, através de tudo aquilo que você talvez nunca imaginou. E tem momentos na vida da gente, irmão, que parece que a gente desconhece o Deus que nós servimos. Aquele Deus que um dia alcançou a sua vida, aquele Deus que um dia chegou na tua porta e você abriu a porta para Ele e deixou Ele entrar. E aí Ele entrou e começou a fazer uma grande mudança na sua vida. Começou a fazer algo maravilhoso. Mas o adversário também, ele não ficou parado e nem fica parado. A Bíblia diz que ele mata, ele rouba e destrói. E aí o que é que ele faz, pastor? Todo dia ele está trazendo o quê? As mal notícias. Aparentemente, quando ele traz, parece ser uma boa notícia. Mas na verdade, são notícias que levam a pessoa a ser atraída para justamente desfazer tudo aquilo que Deus ele quer realizar na nossa vida. E aí nós observamos o quê? Que muitas vezes o homem ele tem um problema sério, que às vezes ele está na casa do pai, ele está vivendo melhor, ele está alegre, ele chega muitas vezes, muitas vezes ele está numa situação difícil, Deus salva, Deus liberta, Deus transforma, abre as portas, dá uma família abençoada, né? Mas de repente parece que ele esquece tudo isso. Ele esquece de tudo isso. E aí ele começa a ouvir o quê? As notícias ruins, né? As notícias ruins. E a escolha, Deus ele deixa aí para cada um. E aí ele fala para mim e para você, o que é que você está ouvindo? São as notícias boas ou as notícias ruins? E aí a gente tem vários exemplos dentro da palavra de Deus que nos levam e nos ensinam que se eu crer na má notícia, ela vai o que fazer, pastor? Ela vai me derrubar. Ela vai destruir com a minha vida. Mas se eu crer na boa notícia, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou permanecer de pé. Eu vou permanecer firme. Eu vou encontrar uma saída. Quem está entendendo? Eu vou encontrar. Você lembra, por exemplo, da filha de Jairo? Você lembra da situação de Jairo, quando ele foi procurar Jesus? Que a filha dele estava moribunda, mas já mais morta do que viva. E Jesus sempre na missão, levando a palavra, curando os doentes e enfermos. E agora quando ele chega, Jairo encontra ele e conta o problema dele, convida para ele ir na casa dele. Jesus fala, não, eu vou, Jairo. Só que nesse intervio dele ir para a casa de Jairo, muitas coisas aconteceram. Muitas coisas boas, diga assim, notícia boa, mas também muita notícia ruim. Quem está entendendo? Qual era a notícia boa? Lá, quando Jairo chegou, a mulher do fluxo de sangue, que sofria 12 anos de hemorragia, Jairo, ele viu que ela foi curada. Diga glória a Deus. E o que foi que produziu em Jairo? A fé dele aumentou. Ele ficou mais crente que a filha dele também ia ficar curada. Mas do outro lado, vinha também o quê? As notícias ruins. De repente chega os amigos que moravam lá do lado redor das aldeias onde ele tomava conta e disse, olha Jairo, tua filha morreu. O que tu está incomodando o mestre? Larga ele, rapaz. Vai cuidar lá do enterro da tua filha. E Jesus olha para ele, Jairo, a tua filha dorme. Tem bom ânimo. A notícia boa. Jesus chega com Jairo e revela para ele fazer uma escolha.
mas ao mesmo tempo que ele está vendo as notícias ruins e as notícias boas, e as boas estavam colocando o quê? Jairo de pé, no meio de uma grande multidão, no meio de uma guerra, né? No meio de tanta dificuldade, no meio de tanta luta, igual como o pai do filho pródigo, o pai pródigo. Ele não estava satisfeito, ele não estava triste porque ele pegou a parte do garoto, do filho dele, e entregou para ele. Essa não era a tristeza dele. A maior tristeza é que ele não queria que o filho dele se perdesse. A maior tristeza dele era não estar convivendo com o filho dele lá onde Deus havia dado o melhor para eles. Todo dia aquele pai, ele ia para um lugar lá perto da casa, mais alto, e aquela altura dava uma visão da estrada por onde o filho saiu, e todo dia aquele homem ia lá para olhar na mesma direção, na certeza que o filho dele ia voltar. Ele tinha essa convicção. Ele tinha a convicção que Deus ia restaurar a família, restaurar a casa dele, trazer alegria para o coração dele. Às vezes, irmãos, nós também passamos por tudo isso. E precisamos entender que precisamos tomar decisões corretas. Precisamos ter atitudes corretas. Precisamos entender que nós não estamos só, que Deus está conosco, que Deus é a nossa força, que Ele é o Senhor da nossa família, que Ele é o Deus da minha casa, que Ele é o Deus da sua casa, que Ele é o Deus da sua família. Ainda que esteja acontecendo muita notícia ruim ao seu redor, muitas coisas, olha, fulano de tal encheu a cara, de repente, a senhora que me ouve, que está aqui, talvez o seu marido ainda não seja, talvez algum filho seu ainda não entregou a sua vida para Jesus, e de repente chega as más notícias, e aí nós somos observados. Em quem você vai acreditar? Nas notícias ruins ou na notícia boa? Porque as notícias boas, apesar do que você está vivendo, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele veio, mas Ele veio para nos dar uma vida, e uma vida de abundância, uma vida de vitória, uma vida do qual Ele cumpre segundo a sua promessa. Você olha para, às vezes você viu aqui o testemunho do missionário Jean, que foi consagrado esse ano a obreiro credenciado, ao primeiro passo de um pastor, na igreja do Evangelho Quadrangular. Mas pergunte para a mãe dele, quanto tempo ela ficou sofrendo, chorando, lutando, orando, pedindo oração, sem desistir, sem desacreditar, acreditando que aquele dia chegaria do filho voltar para a casa do pai e ser o que ela sempre sonhou que ele seria. Então, irmãos, nós precisamos entender que é possível quando nós cremos no Senhor. É possível receber o milagre quando nós entendemos que nós não estamos só, que Deus está conosco. E aquele pai daquele moço, ele disse, não, meu filho vai voltar. E o dia que ele voltar, não importa como ele vai chegar, eu vou receber. E aí um belo dia, ele vai de novo lá para aquele lugar, e ele está lá olhando, né? Está olhando para lá e de repente ele vê, lá vem alguém. E quando ele percebe, chegando mais próximo, ele notou que era o filho dele. E aí a Bíblia diz que ele desce, sai correndo, e encontra o filho dele, dá um abraço nele, um beijo nele, mas ele olha para ele, ele observa que a situação dele não era boa. Tinha perdido tudo que havia recebido naquele dia. Volta agora, uma vida totalmente acabada, destruída. Mas o que é que nós tiramos de lição com isso? A Bíblia diz, aquele abraço e aquele beijo quebrou logo um protocolo. Ele revela ali
que todo aquele tempo que o filho passou fora, não pôde impedir, nem poder bloquear o que ele esperava e o que ele acreditava. Pelo contrário, cada dia a fé dele aumentava muito mais. O que é que a Bíblia revela? Deus nos dá um ensinamento. Deus, ele dá um ensinamento para nós, igreja, que nós não podemos desistir nunca. Não importa o problema que você estiver enfrentando, não importa a luta que você está passando, você tem que crer, você tem que confiar que tudo é possível aquele que crê. Diga glória a Deus. A mesma coisa aconteceu com Jairo. Muita luta, muita guerra, né? Mas agora chegou o momento. E aí, Jairo, bora lá com a tua filha. Ele vai. Quando chega lá, quando chega na metade do filho, da caminhada, chega de novo o pessoal. Jairo, por que tu incomoda Jesus, o mestre? Tua filha está morta. Está todo mundo chorando lá. E aí Jesus olha de novo para ele e diz, olha, Jairo, crê somente que a tua filha dorme. E quando ele chega na casa de Jairo, que ele entra, aí ele entra, e antes de entrar, ele chama só apenas aqueles que acreditavam na boa notícia. Diga glória a Deus. Ele não permitiu que a má notícia entrasse. Aonde existe má notícia, não acontece milagre. Quem está entendendo? Então deixa a má notícia para lá. Saia da má notícia. Não se alene com as má notícias, com as mal conversações, com aquilo que impede, que atrapalhe, que vem atrapalhar ou impedir que a sua vitória seja concretizada, irmão. Tem alguma coisa que está tentando impedir, que está tentando bloquear que a sua vitória aconteça? Então Deus está falando para você, tire isso do seu caminho, limpe esse caminho, pegue a boa notícia, acredite no que Jesus está falando para você. Vai dar certo, já deu certo, a vitória é certa. Diga glória a Deus. E aí ele entra com o pai e os outros discípulos, e agora ele chega lá, a menina realmente está lá, mas a Bíblia diz que ele pega, ele dá uma ordem para aquela criança, né? Ele dá uma ordem para a filha de Jairo, Tabita cumi, levanta e anda. E aquela criança ali, de repente senta na cama e começa a olhar para um lado e para o outro, e aí ele fala, olha, alimenta ela está fraca. E o milagre aconteceu. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Isso acontece com qualquer um. Que Deus está revelando que se aconteceu com você, você não tem motivo para ficar no chão. Você lembra do profeta Elias? Elias, ele está ali no momento de luta, de batalha. A maioria dos profetas já haviam sido mortos. E ele estava na guerra contra Acabe e Jezabel. E agora chega no momento crucial da vida ministerial de Elias. E aonde ele é desafiado a provar quem era o Deus dele. Qual era o Deus que ele servia. Então ele manda um recado para Elias e ele faz o desafio para ele. Ô Elias, faz o seguinte, reúne todos os teus profetas de Baal, que não são poucos, e vamos levantar 2 altares. E o altar que for respondido com fogo, então esse é o Deus que tem que ser adorado. Esse é o verdadeiro Deus. Tu vai fazer o teu altar e eu vou fazer o meu altar. Quem está entendendo? E aí Deus, o que Deus faz? Aí o que Elias faz? Acaba isso. Não, com certeza nós vamos vencer essa parada. A vitória já é nossa. Nós somos mais de 400 profetas. Não é possível que Baal não vai responder. E aí eles fizeram os 2 altares. Elias fez o dele. Acabe fez o dele. E aí Elias falou, não, olha, pode fazer o altar de vocês e pode começar.
E aí eles começaram a clamar, chegando já ao meado de meio-dia e nada. E aí Elias falou para eles: olha, comecem a gritar. Gritem, porque pode ser que o Baal de vocês, ele pode estar dormindo e não está escutando vocês. E eles começaram a gritar em alta voz. E nada de Baal responder. E aí, como eles não responderam, eles começaram a se cortar. Sangue começou a sair do corpo deles. E nada de Baal responder. E aí Elias chamou e disse: olha, o Acabe faz o seguinte, agora chegou a minha vez. Baal não respondeu para vocês, então agora eu vou levantar o altar do meu Deus. A Bíblia diz que Elias, ele arruma o altar. Diga assim: Elias arrumou o altar. Diga: eu preciso também fazer um concerto. Diga: eu preciso. Olha para cá, meu irmão. Olha para cá. Diga: eu preciso fazer um concerto. Enquanto não houver concerto, não tem vida nova. E não tem vitória. Quem está entendendo? Ah, pastor, eu quero, ter uma família abençoada. Quero ter um noivo abençoado. Quero me casar. Como é que está a tua vida? Já tem uma pessoa? Como é que você está com essa pessoa? Está tudo no plano de Deus? Ou você está vivendo com o altar todo quebrado? Então deixa eu te falar um negócio. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Para dar certo, conserte o altar. Porque consertando o altar, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o filho pródigo. Enquanto ele estava com a cegueira da vida errada, andando do jeito que ele queria, ele estava só indo para o fundo do poço. A hora que não tinha mais nada, e que ele ainda teve a felicidade de reconhecer que lá na casa do pai dele, ele tinha o melhor, mas ele tinha desperdiçado tudo, e reconheceu que ele estava totalmente errado, então a vida dele mudou. Às vezes nós queremos o melhor de Deus, nós queremos o melhor que Deus tem para a nossa vida, mas muitas vezes, irmãos, nós só queremos, parece que a gente acha que um grito de guerra vai fazer diferença. Não. É necessário consertar o altar. Porque sempre o que Deus tem para dar para mim e para você, não é coisa pequena. Diga para o teu irmão aí, diga para ele assim: o que Deus tem para você não é coisa pequena. Diga: o que Deus tem para você é muito maior do que você imagina. Quem está entendendo? Diga: por isso, pode aplaudir Jesus. Diga: por isso que é necessário e tem que ser assim, temos que consertar o altar. Porque aí você vai ter uma família, você vai ter um noivo, você vai ter uma noiva, você vai ter uma vida próspera, você vai ter uma vida profissional abençoada. Fora disso, você não vai chegar a lugar nenhum. Aí a Bíblia diz que Elias, ele arrumou o altar, consertou, mostrou para os rebeldes que tinham passado para o lado de Baal, e disse: eu vou mostrar para vocês qual é o Deus que responde. Quem é que é maior aqui? E a Bíblia diz que Elias, ele consertou o altar, arrumou direitinho e ainda desafiou os filhos de Baal. Agora, o Acabe, me dá esse coisa de água aqui, porque eu vou molhar o altar. Eu vou molhar toda a lenha aqui. E aí, os profetas de Baal falaram: esse cara está ficando doido. Como é que a lenha vai pegar fogo toda molhada? A Bíblia diz que ele joga a água em cima do altar, e a água começou a correr pelo rego. E depois que bastante molhado, aí a Bíblia diz que ele fez a oração. Ele vai para o altar e ele fala com Deus: Senhor, diante dos profetas de Baal eu estou, mas eu estou para testificar aqui o Deus verdadeiro, o Deus que eu sirvo, o Deus da minha vida.
Responde nesse momento para o teu servo, que humildemente está na tua presença, Deus, clamando por uma grande resposta. Responde com fogo para que eles saibam que o Senhor é Deus da minha vida. E quando Elias termina de falar, o fogo cai dos céus, consome todo aquele altar, e Deus dá a vitória para Elias. Todos aqueles profetas de Baal são destruídos. Agora, fechando a mensagem. Evidentemente, irmãos, que a vida do cristão, a vida do homem e de uma mulher de Deus, não é feita só de vitórias e vitórias. A nossa vida é feita de desafio. Diga glória a Deus. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, a nossa vida é feita de desafio. Diga, não fica conformado. Diga, porque o que você está vivendo, Deus tem algo muito mais para te dar. Diga aí, o desafio que nós enfrentamos no dia a dia é exatamente para receber o que o Deus já conquistou para todos nós. Diga glória a Deus. Aí vem um desafio para Elias. Aí a Jezabel, mulher de Acabe, soube do que aconteceu. Acabe chegou lá, todo mole, aquele cara molenga lá. Olha, Elias destruiu todos os nossos profetas, acabou tudo e agora não tem mais nada. Aí o demônio se manifestou em mais 7 espíritos na vida daquela mulher. E ela manda um recado para Elias. Diz para ele que amanhã mesmo eu vou ter a cabeça dele nesse prato aqui, ó. É aqui que eu vou celebrar a morte dele. Aí mandou o recado para Elias. E aí o que foi que Elias fez? Elias tremeu na base. Parece que tudo o que tinha acontecido naquele momento, irmão, era como se ele tivesse esquecido a grande manifestação de Deus. Isso também, olha, presta atenção, isso também acontece com a gente. Às vezes você está buscando algo de Deus, está indo tudo mil maravilha, né? Tudo certo, você está animado, e tará para cá, para lá, mas muitas vezes a gente esquece de uma coisa. O que é, pastor? Diga assim, de ser vigilante. Enquanto Jairo estava junto com Jesus, Jesus deu uma aula para ele. Disse, Jairo, não dá ouvido para a má notícia e te mantém firme em pé. Diga para o teu irmão aí, fala para o teu irmão aí, vigia. Vai buscar mais a Deus. Diga, ora mais, porque o que Deus tem para entregar é muito grande. É muito grande. Elias, quando ele recebeu a notícia, sabe o que ele fez? Ele fugiu, foi para o deserto. E aí lá no deserto, ele, já naquela depressão dele terrível lá, aí ele fala para Deus, Deus, eu quero morrer, me mata, não quero mais viver, chega, eu sou o último dos profetas. Agora vem a mulher do Acabe querendo me destruir, então me mata. Irmãos, dá uma sacudida desse teu irmão aí, vê se ele está vivo aí. Diz para ele, dá um glória a Deus aí, irmão. Olhe para cá, olhe para mim. Não basta ter nome de crente. Não basta só vir para a igreja. Você tem que ser um homem de fé. Você tem que ser uma mulher de fé. Minha irmã, você está vendo problema na sua casa? Não desista. Se levante, no nome do Deus Todo-Poderoso. Dobre o seu joelho, venha para o jejum, faça a oração, levante um novo altar, lute, que Deus vai te dar a resposta, que o Senhor vai responder para ti. Elias está lá na depressão dele, querendo a morte, debaixo do zimbro lá, daquela árvore lá. Me mata, Senhor.
Aí o Senhor vai lá. Ei, rapaz, acorda. O que está fazendo aqui, moço? Não, eu quero morrer. Olha aí. O Senhor levou para ele água e pão. Come o pão e bebe água. E ele pá. Aí de novo. Que é assim, meu irmão. Tem crente, parece que ele está enfeitiçado. Tem crente que parece que ele está enfeitiçado. O pastor fala, o irmão fala, Deus usa o irmão muitas vezes também para falar, e ele está lá, não, eu estou morrendo, não sei o que acontece comigo. Está enfeitiçado. Como, pastor? Você deu ouvido para as mal notícias. Você se apegou às mal notícias. Você deixou o teu coração ser cheio de mal notícia. Não está conseguindo ouvir Deus. Mas Deus está falando, levanta o altar. Levanta o altar. Aí Deus vai chegar, assim como Deus chegou com Elias, Ele está chegando hoje aqui. Ele está aqui nesta noite para falar para mim e para você que ainda é tempo oportuno de você viver a maior vitória que Ele já conquistou para você, para a sua casa, para a sua família. Quem pode dar glória a Deus aí, irmão? Aí o anjo volta de novo lá com ele, sacode Elias, levanta, rapaz, come de novo pão e bebe água. Aí, da segunda vez que o anjo volta lá e dá água e pão para ele, fala assim, olha, come e bebe, porque grande é a tua jornada. Sacode essa pessoa que está dormindo aí, meu irmão. Diga, acorda em nome de Jesus. Diga, não é lugar para dormir aqui, meu irmão. Diga, aqui é um lugar de adorar a Deus. Aqui é um lugar de louvar a Deus. Deixa para dormir lá na sua casa, irmão. Pastor, por que a gente cochila no barraco? Por quê, pastor? Porque quando chega na igreja parece que eu estou bêbado de sono. O que é isso? Você tem que orar mais. Tem que orar mais. Expulsa esse espírito negativo aí, porque isso não é de Deus, não. O milagre está acontecendo. Olha para cá. O milagre está acontecendo. Mas tem um negócio que está te atormentando aí. Que foi o que o pastor falou. Ai. Por que o senhor fala isso, pastor? Porque já aconteceu comigo. Já, pastor? Já? Ih, meu irmão. Teve um tempo quando eu estava solteiro, que chegava na igreja, depois terminava o louvor, era só o pastor começar a falar e eu começava lá. Um dia o pastor deu um grito lá do altar. Ei! E eu dei um pulo, meu irmão. E daquele dia em diante disse, Deus, eu não quero mais dormir aqui. Se for para me dormir aqui na casa, eu vou ficar lá em casa. Ele disse, o Senhor vai fazer uma obra na minha vida agora. O Senhor vai arrancar esse espírito negativo. Se o Senhor me libertou, então livre eu sou. Irmão, daquele dia em diante, eu chegava, eu ficava era glorificando, dando glória ao Senhor, louvando a Deus. Aí logo eu achei a galega. Foi o que aconteceu, pastor? Logo eu achei a galega, meu irmão. Porque quem dorme no culto perde a bênção, meu irmão. Entendeu? Então não durma. Fique atento. Diga, pastor, qual é o alimento? Diga, pão e água. É o que eu vou servir para você daqui a pouquinho. Se Deus fortaleceu Elias, se Deus alimentou o espírito dele, nesta noite, Deus vai te alimentar com o sobrenatural e você não será a mesma pessoa. Algo novo vai acontecer na sua vida. Se tiver doente, você vai ser curado. Se você tiver oprimido, você será livre.
Diga glória a Deus. Ainda tem outra ainda. Você quer mais um pedacinho? Quer? Olha a irmã que está lá atrás, ela quer. Quem é que quer mais um pouco de alimento? Não levanta a mão só quem quer. A maioria quer, então ela vai. Te prepara. Lembra de Jó? Diga assim: homem rico, muito abençoado e de muitas qualidades. Diga mais um dia, o diabo bateu também na porta dele. Ei, pastor, essa daí você não brinca não. Fica tranquilo que eu vou te mostrar algo forte. Mas qual é o segredo de Deus restituir tudo em dobro para Jó? A Bíblia diz que ele tinha mulher, tinha filhos e era muito rico, muitos funcionários. Mas um dia o diabo chegou para fazer um desafio lá com Deus. Ah, tá vendo o teu servo Jó? Ele só te serve porque tu dá tudo para ele. A mão dele abençoada. Olha só. E aí, é algo muito forte. E aí, olha só, lá em Jó 1, capítulo 1, versículo 10, olha o que é que a Bíblia diz. Deixa eu mostrar aqui para você. Não precisa você abrir não, vou só mostrar aqui para você. Ou então joga aí na tela, meu filho. Jó 1:10. Jó 1:10. Olha aí. Porventura tu não cercaste de sede, de riquezas a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra? Isso aí é o inimigo falando para Deus. Tu desse tudo para ele, tu o protegeste. Então o que acontecia com Jó? Diga assim, 3 coisas ele tinha. Diga: muralha de fogo em volta dele, protegia a sua família e os seus bens. Diga: ele tinha mãos abençoadas, ele tinha bens multiplicados. Quem está entendendo? E ainda assim, foi o que aconteceu? Perdeu tudo. Ficou só ele e a mulher dele. Sim ou não? Mas tem um segredo aí que fez ele restituir tudo que ele tinha. Passou o tempo de tudo, aquela agonia toda, Jó muito enfermo, muito mal, mas aí Deus falou para ele: tu não vai tocar na vida dele, porque tu não vai tirar a vida dele. Olhe para cá. Você tem andado meio tribulado? Você tem andado assim, com alguns problemas? E esses problemas têm provocado um certo medo em você? Tem? Ou tem algo dentro da sua alma, da sua vida, que até hoje você tem chorado? Há uma tristeza, há uma angústia dentro de você, que ainda você não conseguiu vencer. Ainda você está preso. Deixa eu te falar. Em meio a tantas coisas que Jó ele fazia, a Bíblia diz que ele era um homem muito temente. E a Bíblia diz que toda semana praticamente, ele fazia um banquete com a família dele. Muita comida, muito churrasco, tomava muito vinho. E depois que terminava, a Bíblia diz que ele levantava de madrugada. Que horas? De madrugada. Pegava a família dele, ia fazer o quê? Ele levantava um altar. Ele levantava um altar e ele ia fazer o quê, pastor? Ele sacrificava. O que é que ele fazia? Sacrificava
em prol da família dele. Porque ele dizia no coração deles: eu não sei se meus filhos saíram por aí e começaram a fazer o que não agradava a Deus. Então ele era muito temente a Deus. Ele se levantava de madrugada, orava e ele ia sacrificar em favor de cada um deles. Mas ainda assim ele perdeu tudo. E depois que ele está na miséria, que ele está sofrendo muito, aí acontece algo muito forte. O que é, pastor? Quando chega aqui no capítulo 42, deixa eu ver aqui. No capítulo 42, Deus, lá no versículo 7, olha o que é que ele fala. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falaste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Deus visita os amigos de Jó, olha só, e aí Deus ia destruir esse pessoal que estava criticando ele. Mas Deus sabia que o que mantinha Jó de pé com a família dele era porque Jó, ele era um homem do altar. Era um homem que ele não se afastava, sempre ele estava levantando o altar. E altar é um negócio muito sério, que muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes você acha melhor, quando chega na igreja, sentar lá no último banco. Muitas vezes você está na igreja, mas você só vem uma vez e olha por vez, uma vez na semana. E agora Deus, ele traz uma lição muito forte para mim e para você. Deus, eu sei que Deus tem respondido para cada um de vocês, para mim, para todos nós. Isso é notório. Deus tem respondido para o Alex, tem respondido aqui para o Samuel. Deus tem respondido para cada um de nós. Deus tem realizado sonhos. Mas nós precisamos ficar atentos com uma coisa: não caia no sono, esteja em alerta, porque o inimigo da nossa vida, ele não dorme. Agora tem uma coisa: quem levanta altar, ele respeita. Quem levanta altar, o diabo, ele se curva. E veja só, quando Deus volta, que ele volta lá com Jó, ele não curou Jó. Não. Jó continuou doente. O que foi que ele fez, pastor? Ele visita esses 3 homens aí e fala para eles: vão lá com Jó, levem para ele lá. O que foi que eles levaram? Vamos ver aqui. Levaram para ele, sabe o quê? Levaram para ele, olha aí: tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros. Por que, pastor, que Deus, primeiro, ele vai lá com os amigos de Jó e manda eles levar ovelhas e carneiro? Porque essa era a atitude de Jó antes de tudo acontecer. Você sabe por que ele crescia? Você sabe por que ele era muito abençoado? Por que ele era bem sucedido? Porque o altar estava sempre vivo. Toda semana ele estava lá levantando o altar. E depois que esses homens vão lá, e eles chegam com Jó, e aí eles falam para Jó: Jó, está aqui, olha, o que nós trouxemos para levantar o altar. Aí a Bíblia diz que Jó, ele ora por eles. E quando termina de orar, o que é que acontece? Deus vem lá e cura Jó. Não só cura, como ele restaura toda a vida dele, entregando para ele tudo que ele tinha. Em que, pastor? Em dobro. Diga assim: em dobro. Fala para o teu irmão aí. Aprende essa chave. Diga: essa é uma chave que está aqui na palavra de Deus. Diga: você longe do altar, sem sacrificar no altar, diga: você não vai muito longe.
Diga, mas se você aprender a ir para o altar, sacrificar no altar, diga, Deus vai vir aonde você está e Ele sempre vai te responder. Aplauda Jesus e fica de pé. Diga glória a Deus. Vamos servir água e pão para você. Mas bora consertar o altar. Coloque a mão no seu coração. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que você tem servido a Deus? Como é que está o teu coração diante de Deus? Você ainda observa que existe uma chama viva dentro de você? Há ou não há? Ou você observa que essa chama ela murchou, que ela já não chamega como antes? Você sabe que ontem foi uma alegria muito maravilhosa aqui, e eu me lembrei muito do meu amigo saudoso Ferreira. Era o sonho dele. Foi o nosso coordenador muito tempo aqui. E ontem a gente viveu assim algo maravilhoso. E eu me lembrei muito dele. E eu confesso para vocês que quando o Ferreira partiu, que Deus levou ele, eu fiquei meio... É como que se eu tivesse ficado com um lado meio complicado. Porque além dele ser um coordenador de célula, ele era um amigão. Era um amigão. Parece que ele já me conhecia há anos e anos. E quando ele via que eu estava meio bola murcha, ele chegava perto de mim e ele começava a conversar comigo. E rápido as coisas mudavam. Mas tem que ser como Deus quer, não é como a gente quer. Quem está entendendo? Tem que ser como Deus quer, né? E ontem, quando eu vi tudo isso acontecer, eu vinha orando muito tempo, porque eu precisava de ferramentas. Eu precisava de uma pessoa que tivesse o mesmo segmento que ele, ou até melhor do que ele. E ontem, quando tudo aconteceu, Deus me trouxe a memória e me fez lembrar. E Deus falou para mim assim: eu suplo tudo aquilo que você me pede. Eu sou o Senhor da tua vida. E eu estou no controle de todas as coisas. E eu comecei a agradecer a Deus. Pai, muito obrigado. O que eu quero dizer para você, irmão: só quem está morto não adora a Deus. Só quem já partiu não pode fazer mais nada. Mas nós, enquanto estivermos aqui, a chama, escute o que eu estou falando, a chama, ela tem que arder dentro de você. E você tem que jogar fora as notícias ruins. Não se apegue nem dê ouvido para notícia ruim. Pegue as notícias boas. Marche, caminhe firme, porque só assim você vai poder realizar os sonhos de Deus e Deus realizar os teus sonhos. Se você acha que você é melhor do que alguém aqui, você está muito enganado. Você pode ter uma formação que eu não tenho. Você pode ser uma pessoa que tem a melhor formação, conhecimento. Eu louvo a Deus por você estar aqui, porque você é uma pessoa que Deus enviou para me ajudar. Você é uma ferramenta que Deus me ajudou para junto a gente fazer o reino de Deus crescer. E é assim que tem que entender, é assim que tem que ser, e é assim que eu entendo. Não tem problema. Eu louvo a Deus pela sua vida. Agora tem uma coisa que eu tenho que falar para você. Não deixa a chama apagar dentro de você. Não deixe de erguer altar todos os dias da tua vida. Não deixa de chamar a tua família, olha aqui. Não deixa de chamar a tua família e ensina para eles
como fez Abraão, ensinou Isaac. Quando Isaac já estava grande, ele continuou dando seguimento daquilo que Abraão ensinou para ele. Abraão já não estava vivo, veio a descendência de Isaac por parte de Abraão. Jacó, a mesma coisa. Veio a descendência de Jacó, foi o que aconteceu? A mesma coisa. Irmão, você está vivo. Eu quero falar para os homens dessa igreja. Eu sei que a tua esposa ora por ti, mas está na hora de você arregaçar a manga da camisa e viver o tempo de Deus na sua vida. Ser o homem de Deus. Porque Deus constituiu, não foi ela. Deus constituiu você como sacerdote. Você é o cabeça. Então a responsabilidade é nossa, meu irmão. Ela é uma ajudadora que Deus colocou do teu lado, olha, para te apoiar, para te ajudar, meu querido irmão. Acorda enquanto é tempo. Começa a fazer o melhor para Deus. Porque só assim você vai ver como milhares e milhares de vitórias vão estar acontecendo na sua vida, querido. Não fique parado. Se levante. Deus escolheu cada um de nós. Deus nos chamou para realizar a obra dele. Coloque a mão no seu coração. Coloca. Porque a Bíblia fala que todo aquele que vai ao Senhor, ele não lança fora. Você pode ter errado, você pode ter feito qualquer coisa que talvez tenha desagradado a Deus. Mas se você reconhecer a sua vida diante dele, na hora que você reconhece que você vai a ele, ele te abraça, ele te beija, ele te recebe, ele volta a colocar o anel no teu dedo, te dando os direitos que você tem como filho. Pai querido, ao encerrar essa mensagem, Deus, eu quero orar por cada um de nós, para que a gente possa lutar, estar firme na tua presença, sempre erguendo o altar, consertando, erguendo e arrumando, para que essa chama nunca apague, meu Deus, para que a tua presença sempre esteja presente em cada um de nós. Estando na nossa vida, nós seremos, Senhor amado, uma extensão de bênção para dentro da nossa casa, na vida dos nossos filhos, na vida dos netos, dos bisnetos. A tua palavra diz que até a nossa 4ª geração, ela é alcançada, mas ela é alcançada pela semente que semeamos hoje, porque estamos fazendo hoje. E eu oro para que Deus, ele acenda essa chama dentro de você, e ela não venha apagar. Que o Espírito de Deus venha te renovar, que o Espírito de Deus venha te encher. Abra a sua boca agora, comece a glorificar a Ele, comece a glorificar o Senhor. O melhor de Deus está acontecendo na sua vida. O melhor de Deus ainda vai chegar muito mais ainda do que você não pode nem imaginar o que Ele tem para fazer pela sua casa, pela sua família. Adore, adore a Ele, adore o Senhor de todo o teu coração, glorifica Ele. Diga para essa má notícia: vai embora, tu não tem lugar na minha vida.